Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos estudar mais um pouquinho aqui de Direito Processual Civil. O nosso tema de estudo agora é capacidade processual. Esse assunto, ele está dentro do Código de Processo Civil, entre os artigos 70 a 76. Então você já sabe, se cair no teu edital capacidade processual, quais os artigos do CPC precisam ser lidos? Artigos 70 a 76. Quando eu falo de capacidade processual, eu quero trazer um exemplo que acontece, infelizmente, muito no nosso dia a dia. Imagina um casal, e esse casal tem um relacionamento, e desse relacionamento nasce uma criança. Essa criança tem um pai, essa criança tem uma mãe. Só que nem sempre o pai dessa criança assume a paternidade. E agora eu te pergunto, essa criança tem direito de ter um pai? Tem. Do mesmo jeito que essa criança tem o direito de ter uma mãe. Pessoal, essa criança, ela tem o direito do registro do nome do pai e do nome da mãe. Agora imagine que essa criança tem poucos meses de vida. Se essa criança tem poucos meses de vida, me responda. Essa criança que tem poucos meses de vida, ela tem direitos? Tem, Ridson. Então ela tem capacidade de ter direitos. Ridson, eu sei que ela tem capacidade de ter direitos, mas como que ela vai exercer esse direito, Ridson? É aí que entra o assunto capacidade processual. Essa criança, ela tem a capacidade de ter direitos. E quem é o dono do direito, quem tem a capacidade de ter direitos é que é a parte no processo. Não entendi, Ridson. Eu estou te perguntando o seguinte, se eu quiser investigar a paternidade, quem é que vai ser o autor do processo? O autor dessa ação é a pessoa que quer que o pai registre lá a certidão de nascimento. Então, ainda que essa criança tenha poucos meses de vida, o autor da ação é ela. Por quê? Porque ela é o dono do direito. Então, como regra, o detentor do direito é que é a parte no processo. Como regra, aquele que tem capacidade de ter direitos, tem capacidade de ser parte. E quem é, Ridson, que tem capacidade de direito? Isso é uma regra do Código Civil. E segundo o Código Civil, toda pessoa que nasce com vida. Então não interessa a idade, nasceu com vida, você tem capacidade de ter direitos. Você tem direitos, você tem obrigações. Ridson, até aí está beleza. Eu sei que todo mundo tem capacidade de ter direitos. Mas quem é esse todo mundo? Brasileiro nato, brasileiro naturalizado, estrangeiro e até as pessoas jurídicas. Tanto faz ser pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica. Todos têm capacidade de ter direitos. Só que nem todo mundo que tem capacidade de ter direitos tem a capacidade de exercer esse direito num processo sozinho. Nem todo mundo que tem capacidade de direito tem a capacidade para exercer esse direito num processo sozinho. Sabe por quê? Pelo seguinte. Quando você quer abrir uma conta num banco, você precisa ter uma idade mínima, não é isso? É, Ridson, beleza. Tu tem 10 anos de idade. Você tem 10 anos de idade e você juntou o dinheiro da merenda. Aquela merenda, isso tu tem dinheiro, velho. Porque se tu não tiver dinheiro, você lancha na escola aquela merenda de caneca azul. Porque na minha época era caneca azul. E aquele mingau de arroz era muito top, velho. O chamate com bolacha creme cracker era muito top, velho. Agora, se você conseguiu juntar 100 reais, tu tem dinheiro. O que acontece? Tu junta os 100 reais e fala bem assim, ó, eu quero abrir uma conta corrente, você não vai abrir. Isso, mas eu tenho direito, o dinheiro é meu. Eu sei que você tem direito, você tem capacidade de ter direitos, mas você não tem capacidade de exercitar esse direito. Aí tu vai ter que chamar a tua mãe e o teu pai. Estou querendo te dizer o seguinte, nem todo mundo que tem capacidade de direito tem a capacidade de exercer esse direito num processo. Se você não tem a capacidade de exercer o teu direito num processo, você é um incapaz. Cuidado. Não existe incapaz de direito, porque todo mundo tem capacidade de ter direitos. Então, aquela incapacidade que a gente ouve falar do absolutamente incapaz, do relativamente incapaz, aquilo não é da capacidade de direito, é da capacidade de exercício. Então, na capacidade de exercício, você pode ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. A de direito não, porque na de direito, todos são capazes. Fechou até aí? Ridson, entendi. Então quer dizer que naquele caso que você citou, a criança será a autora do processo porque ela é a dona do direito. Isso mesmo. O que faz então, Ridson, com essa criança, já que ela tem capacidade de ter direitos, mas ela não tem a capacidade de exercitar esse direito no processo? Aí tu chama a mãe, aí você chama o pai. Aí você chama o representante legal, porque o incapaz, ele pode ser autor no processo, ele pode ser réu. Só que como ele não tem capacidade de exercício, ele precisa de um representante legal. Então o código vem e te diz o seguinte,
ele fala que os incapazes serão representados ou assistidos por 3 pessoas. Quem são? Patucu, pais, tutores e curadores. Eu estou te falando se o incapaz, aquele que é dono do direito, se ele não tem capacidade, já que ele não tem capacidade de exercer esse direito no processo, ele precisa ser representado por alguém no processo. Ele precisa ser assistido por alguém no processo. Ele é representado ou assistido por quem? Por 3 pessoas. Patucu, pais, ou tutor, ou curador. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Hudson, calma aí. Tu falou representado ou assistido. Quando que o incapaz é representado? Quando que o incapaz é assistido? Grava essa técnica aqui, olha só esse macete. Se cair isso na prova, apenas ria. R-I-A. R. Os relativamente incapazes serão assistidos. Agora faz o contrário. Os absolutamente incapazes serão representados. Então nós sabemos que os incapazes podem ser representados ou assistidos. Quando que eles são representados? Nós sabemos. Relativamente incapaz é assistido. Absolutamente incapaz é representado. Por quem? Pelos seus pais, pelos seus tutores e pelos seus curadores. Agora vejam só. Eu sei o que é capacidade de direito, sei o que é capacidade de exercício, e sei que se o camarada for incapaz, se eu tiver alguém incapaz, ele vai ser representado ou assistido pelo patucu para o processo estar ok. Só que além disso, como regra, num processo judicial, você precisa contratar advogado. Lembre-se, como regra. Existem exceções, existem, mas não me interessa nesse momento. Eu quero que você grave que, como regra, há a necessidade de contratar um advogado. Então, quem que é o autor da ação no exemplo que eu citei? A criança, representada pela sua mãe, e vai ser contratado um advogado. A contratação de um advogado é por conta da capacidade postulatória. Essa capacidade postulatória que os advogados têm, tanto faz se ele é público ou privado, a Defensoria Pública e também o Ministério Público. Ritso, até eu entendi. Entendi que todo mundo tem capacidade de ter direitos, mas nem todo mundo tem capacidade de exercitar esse direito e que eu preciso contratar um advogado. E também entendi que se eu não tiver como exercitar, o patucu entra na parada. Isso mesmo. Ritso, mas como é que o patucu vai me representar ou vai me assistir? Seguinte forma. Tu é incapaz, tu é o autor, tu é réu. Mas tu é incapaz. Quem é que vai receber a citação? Quem é que vai receber a intimação? O patucu. É ele, porque ele é o teu representante legal. Você não tem capacidade, gente. Então, entendeu até aí? Ritso, mas e como é que eu faço com aquelas crianças que moram em orfanato? Como é que eu faço com aquelas crianças que moram em abrigos? Aquelas crianças que moram em abrigos, casas de acolhimento, elas têm capacidade de ter direitos, Ritson? Sim, como toda e qualquer pessoa. E como é que eu faço, Ritson, com aquela criança, com aquele incapaz que tem direito, mas não tem patucu? Não, peraí. Pai tem, só que não registrou. Mãe tem, mas não registrou. E pode não ter tutor ou curador. Mas mesmo você não tendo patucu, eu não posso te prejudicar. Eu posso ter uma criança que está no abrigo e essa criança ser desrespeitada numa escola. Ela pode ser chamada de diversas coisas, sofrer bullying e por conta disso ter um direito violado. E se ela tiver um direito violado, ela pode sim entrar na justiça. Ela pode ser autora de uma ação. Só que como ela não tem patucu, eu tenho que achar alguém para representá-la. E eu vou chamar esse alguém direto do Ceará. Quem é que eu vou chamar direto do Ceará? O curador especial. O que é esse curador especial? É um representante. É um representante que vai atuar em algumas situações. E uma eu já te disse, que é quando eu tenho um incapaz, que não tem pais, não tem tutor, não tem curador. Fechou até aí? Mas vejam só. Quem vai atuar como curador especial está no esqueminha ali. O curador especial, essa função é exercida pela Defensoria Pública, segundo o nosso Código de Processo Civil. Então, se cair na prova, qual das alternativas abaixo é a pessoa que exerce a função de curador especial? É a Defensoria Pública. Ritson, mas quem é que nomeia a Defensoria Pública como curadora especial? Quem nomeia a Defensoria Pública como curadora especial é o juiz. Então, lembra. Quem é que defende os incapazes? Quem é que representa os incapazes quando eles não têm representante legal? Quando eles não têm patucu? Curador especial. Quem é que exerce essa função? Defensoria Pública. E quem é que nomeia essa Defensoria Pública? Quem nomeia é o juiz. Agora nós vamos estudar as hipóteses em que o juiz nomeia esse curador especial.
As hipóteses, eu vou já falar para ti. Mas primeiro eu quero que você grave o seguinte. A Defensoria Pública, ela atua como curador especial. O juiz nomeia o curador especial para 2 pessoas. Quem são essas 2 pessoas? O incapaz e esse RR. Incapaz, Ritsu, RR, Roraima, tô gostando, parece geografia essa parada, não é geografia. É porque quando você vê as letras, quando você for revisar esse vídeo, você vai bater o olho, tu já sabe o que é. Quando tu olhar esse esquema no quadro, tu vai desmontar sozinho. O I é do incapaz. O incapaz pode receber curador especial? Pode. E também o RR. O que é o RR? É o réu, revel. Eu vou já falar do RR, mas primeiro eu quero falar do incapaz. O incapaz, ele vai receber curador especial nomeado pelo juiz em 2 casos. O primeiro caso você já sabe que é quando esse incapaz não tem representante legal. Quando o incapaz não tem representante legal, quando o incapaz não tem patucu, o juiz nomeia o curador especial. Só que existem casos que o incapaz tem pai, o incapaz tem mãe, só que mesmo assim o juiz nomeia um curador especial para ele. Ritsu, como assim? Quer dizer que podem ter situações que o meu pai e a minha mãe eles não vão me representar, não vão me assistir? Isso mesmo. Quero trazer para ti um caso clássico que é cobrado em provas, eu quero que você entenda. Eu desenhei aqui 2 bolinhas. Imagina que essas 2 bolinhas maiores é o pai e a mãe. E as 2 bolinhas menores são os filhos. Eu tenho 2 filhos. Pai, mãe e 2 filhos. É uma família. Acontece que pai e mãe, para ser reconhecido como casal, para ser reconhecido o casamento, você precisa ir num cartório e registrar isso. Tem muita gente que vive junto, convive, mas não é casado. E você aí que está me assistindo, se tu está enrolando a tua namorada faz tempo, para de fuleiragem. Ai, Ritz, é que eu estou esperando tomar posse. Porra, velho, tu tá esperando tomar posse, a mulher tá aguentando aí contigo, vocês 2 estão na batalha, não precisa daquelas festas todas não. Estão vivendo junto, vai lá e registra, pô. Casa no cartório. Depois tu vai passar no concurso, vai fazer uma viagem top das galáxias e casa de novo. Mas aí tu fica só acasalando. Não. Pessoal, casa. E agora veja só comigo. Aquele casal ali não casou. Eles estão vivendo juntos, como dizem no dito popular. Só que tem um problema. Se eles não casaram, se não tem nada registrado no cartório, se eles não pediram o reconhecimento disso, para o governo, eles são solteiros. Para todos os efeitos, eles são solteiros, velho. Simples assim. Agora imagina que o marido tem uma poupança com 100 mil reais e esse marido vem a falecer. Se esse marido vier a falecer nesse casal que eu estou citando, quem é que vai ficar com 100 mil reais? É a mãe? Não, são os filhos. Rito, mas a mãe tem direito porque ela é esposa. Opa, perante o governo, perante o direito, eles casaram? Não, então quem vai ficar com 100 mil reais são quem? Os filhos, 50 mil para um, 50 mil para outro. Rito, mas a mãe tem direito, ela não pode entrar na justiça? Pode sim, mas ela vai entrar na justiça pedindo que o juiz reconheça que ela conviveu com aquela pessoa, com o marido. Pedindo que o juiz reconheça a união estável. Agora, olha só. Se ela entra na justiça, ela vai ser autora. Beleza até aí? Quem vai ser o réu? Ritson, então o réu vai ser o pai? Não, gente. De jeito nenhum. Como é que o pai vai ser réu, velho? Eu vou desenterrar, tirar o cara do túmulo, do caixão, limpar ele, colocar na cadeira de audiência e perguntar, e aí, morto, como é que é lá embaixo? E a parada? Porra, velho, tu tá doido, velho? Não dá, pô. Então, quem vão ser réus são os filhos. Opa, Ritz, que loucura é essa, bicho? Isso mesmo, pô. E eu te explico por quê. Se a mãe conseguir judicialmente reconhecer a união estável, os filhos vão ficar com todos os 100 mil reais? Não. Vai ter que ser passado uma cota para a mãe. Então, é um caso em que eu tenho incapazes como réus. E esses incapazes, por serem incapazes, precisam ser representados. Só que eles estão num conflito de interesses com seu representante legal. Então, quando o incapaz está no conflito de interesses com seu representante legal, o juiz também nomeia curador especial. Até rimou, né? Que top! Se o incapaz estiver em conflito de interesse com seu representante legal, o juiz nomeia um curador especial. Ritz, eu estou com uma dúvida. A Defensoria Pública ela vai ficar nesse processo até o fim? Pessoal, eu te disse que a Defensoria Pública ela atua como curadora especial para o incapaz. Então vamos fingir que você tem lá 14 anos. E o processo está demorando e nunca acaba. Você faz 15, 16, 17, 18.
Quando tu completa 18 anos, você deixa de ser absolutamente incapaz, deixa de ser relativamente incapaz, você passa a ser capaz. E quando você completa essa capacidade, a Defensoria Pública vai ficar contigo? Não. Ela só vai atuar como curadora especial enquanto você for incapaz. Porque quando você completar os 18 anos, você já é capaz e não precisa mais da Defensoria Pública. Então te pergunto, a Defensoria Pública vai atuar de forma eterna para sempre? Não. A atuação dela é temporária, é enquanto você for incapaz. Fechou até aí? Agora vamos falar da outra pessoa que é o RR. RR, réu, revel. O que é revel, Ritson? Revel é aquela pessoa que é chamada para o processo, ela tem que oferecer defesa, ela tem que contestar, ela não contesta. Isso é contumácia. Aquele réu que não contesta, eu dou o nome de revel. Então o que é revel? É o réu que não contesta. Não tem quando o teu marido chega em casa tarde da noite, e ele chega com a marquinha de batom bem aqui no colarinho da camisa? Pois é. Tu chega para ele e fala bem assim, vagabundo, tu tava com as piriguetes, safado. Ele fica calado. Se ele ficar calado, ele é revel. E aquilo que tu falou, presume-se verdadeiro. Presume-se que você tomou chifre. Então, olha só. Eu sei o que é revelia. Revelia é quando a pessoa é chamada para contestar. Ela não contesta, fica calada, pô. Deixa passar o prazo. Acontece o seguinte. Esse réu revel, mesmo ele sendo revel, o processo vai seguir. Mas ele precisa de uma defesa. O que vai acontecer? O réu revel tem que ser defendido. E quem é que faz a defesa do réu revel? Pode ser um advogado, ele não pode contratar um advogado? Pode. E se o réu revel não tiver advogado? Se o réu revel não tiver advogado, em algumas situações, a Defensoria Pública também vai atuar como curadora especial. A primeira hipótese é quando esse réu revel está preso. Se o réu revel está preso e ele não contratou advogado, o juiz nomeia um curador especial para representar ele, pô. Esse curador especial vai ser a Defensoria Pública. E o réu revel também recebe o curador especial quando ele é citado por duas formas. Quando ele é citado por edital, quando ele é citado por hora certa. Ritos, o que é citado? Citado é quando eu chamo o réu, executado, ou então se eu chamar uma terceira pessoa para vir para o processo. Vem cá, vem para cá, chega para o cacete, chega para a briga. Quando eu te pego e te chamo para o processo, eu estou te citando. Então você pega e cita esse réu. Você cita ele por edital. O que é edital, Ritson? É aquela publicação no Diário Oficial. Te pergunto, você lê o Diário Oficial todo dia? Ritson? Eu só leio mensagem do WhatsApp. Então se livra dessa caceta de WhatsApp, velho, que celular é a maior desgraça para concurseiro, velho. Quer um inimigo de concurseiro? É celular, velho. Celular é fogo, velho. Celular acaba com relacionamento, celular te afasta da posse, porra. Então se afasta desse celular. O que acontece? O edital é a publicação no Diário Oficial. Você não lê todo dia. Então quando o réu revel é citado por edital, velho, quando eu cito o camarada por edital, eu não tenho certeza que ele leu o edital. Então, se ele não contratar advogado, o que o juiz faz? Curador especial. Do mesmo jeito que a hora certa, que nós vamos falar isso lá em atos processuais. Hora certa ocorre na seguinte situação. O oficial de justiça vai 2 vezes na residência do réu. E ele suspeita que o cara está se ocultando para não ser citado. Tu sabe quando tu chega na residência e tu vê a cortina, ela afasta um pouquinho, vê quem é você e depois volta? Pô, não estão querendo te atender, velho. O cara está fugindo para não ser citado, está se ocultando. Tu vai lá 2 vezes, suspeita que o cara está se ocultando, tu avisa qualquer pessoa da família. Ou então o vizinho, se não tiver, dizendo que no dia útil seguinte, você vai voltar determinada hora. Tu fixa a hora. E naquela hora marcada você vai. Se o réu tiver, você cita ele. Se ele não tiver, você cita qualquer pessoa da família. E não tendo ninguém da família, você vai citar o vizinho. Então tu marcou 1 hora, isso eu chamo de citação por hora certa. Te pergunto, é certeza que o vizinho vai entregar a intimação? É certeza que ele vai entregar a intimação para o camarada? Não, não é certeza. Se não é certeza, o que eu vou fazer? Se não tiver advogado no processo, o juiz nomeia um curador especial para ele também. Beleza? Então olha só, nós acabamos de estudar sobre capacidade. Falei para ti sobre 3 capacidades. Capacidade de direito, capacidade de exercício e capacidade postulatória. Qual é o nome da capacidade que eu te falei agora há pouco, que você utiliza ela quando você contrata advogado? Tu contrata advogado por conta dela. Qual é a capacidade? Postulatória. Pergunto para ti,
Quem é que tem capacidade de ter direitos? Todo mundo tem capacidade de ter direito. Pessoa física, pessoa jurídica, inclusive os incapazes. Só que os incapazes, eles têm capacidade de ter direitos. E eles são os autores e réus do processo. Só que eles não têm a capacidade de exercitar esse direito no processo. Eles não têm a capacidade de exercício, não têm a capacidade processual, eles não têm essa capacidade de fato. Por conta disso, os incapazes serão representados ou assistidos por 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? Pais, tutores ou curadores. Eu falei representados ou assistidos. E eu falei que quando cair isso na prova, apenas ria. R-I-A. Agora completa comigo. Os relativamente incapazes serão assistidos. E os absolutamente incapazes serão representados. Por quem? Patucu. Mas o que eu faço com o incapaz? Que não tem pai, não tem tutor, não tem curador. Incapaz sem patucu, eu chamo alguém para ser representante. Esse representante é quem? Curador especial. Quem é que exerce a função de curador especial? É a Defensoria Pública. E quem é que nomeia esse curador especial? O Juju. Que Juju, Ritsu? Juiz, pô. Agora, o juiz nomeia o curador especial para 2 pessoas. Qual é a pessoa que começa com a letra I? O incapaz. E qual é a outra pessoa que é RR? RR é o réu, revel. A Defensoria Pública fica para sempre nesse processo? Não. Ela fica para o incapaz somente enquanto durar essa incapacidade. E ela fica com o réu, revel, somente até ele contratar um advogado. Fechou até aí? Agora olha só. O incapaz recebe curador especial em 2 casos. Primeiro caso, quando esse incapaz não tem representante legal. Segundo caso, quando esse incapaz está com o quê? Com representante legal? Quando ele está com conflito de interesses. E o réu revel? O réu revel, ele recebe o curador especial, primeiro caso, quando ele está preso. Segundo caso, quando ele é citado. Citado de 2 formas. Quais são as formas? Citado por edital e citado por hora certa. Que mais à frente nós vamos chamar, vou te explicar que essas 2 formas de citações são citações fictas ou presumidas. Caríssimos, encerrando essa parte aqui do vídeo, obrigado. Lembrando sempre que, pessoal, paz no coração para vocês e sangue nos olhos. Até a posse. Pra cima, pessoal. Fui!